Dentro do quadro do Doutor Responde, estamos aqui no Fórum de Cuiabá para verificar, junto à população de Cuiabá, qual o nível de compreensão de termo jurídico. O que eles sabem sobre a justiça? Estaremos hoje aqui em loco verificando isso. E após isso, nos estúdios, nós iremos esclarecer cada ponto desses tópicos jurídicos perguntados. Deveria... Eu não entendo muito de reveria. Reveria deve ser uma coisa que está tudo revirado, desorganizado, não? Narquinha. Não, nada a ver, irmão. Revelia? Tô ouvindo falar na televisão, mas muito pouco, assim. O assunto a fundo eu não entendo, não. O que significa revelia, o senhor sabe? Como é que é? Eu não sei muito não. A senhora sabe o que é alvará? Sim, alvará é quando a pessoa está detido e recebe um alvará para ser liberto. A senhora sabe o que é jus postulandi? Também não. A senhora sabe o que é alvará? Alvará é alguma coisa que te dá o direito de poder fazer, né? Se você está preso ao alvará de soltura é para você conseguir a liberdade. Alvará para você ter uma empresa, né? É para você poder ter o funcionamento dessa empresa. O senhor sabe o que é alvará? Roupa seca, vamos dizer assim. O que é alvará? Alvará de trabalho, né? Alvará de trabalho, de serviço. A senhora sabe onde fica o promotor de justiça? Não. O senhor sabe o que é jus postulandi? Também não sei muito não. A senhora sabe o que é jus postulandi? Não. A senhora sabe onde fica o juiz de direito? Também não. A senhora sabe o que é inversão do ônus da prova? Invenção? Do ônus da prova. É meio difícil de responder esse, né? Mas eu creio que é uma pessoa que tem que receber uma prova, né? A senhora sabe onde fica o promotor de justiça? No fórum. Nós estivemos nas ruas de Cuiabá e presenciamos o total desconhecimento da população sobre os conhecimentos básicos da área jurídica. Então a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: o que é revelia? Eu vou esclarecer para vocês. Revelia é o seguinte: quando se entra um processo, as partes são citadas, tanto autor como requerido ou réu. No caso, quando a pessoa já foi citada, que ela não exerce o direito de defesa, ela é considerada revel pela justiça. Isso é caracterizada pela ausência dela na audiência. Então, a pessoa que é citada para ir no processo judicial e não aparece, ela é tida como revel. E a parte, que é a parte autora, tudo que ela está falando no processo, de forma genérica, vai ser tido como verdade. Mas não é de forma absoluta. O juiz poderá considerar ou não, porque o que afirma não é de forma absoluta. Então isso é o caso de revelia. A segunda coisa que eu perguntei foi o seguinte: o que é jus postulandi? É um termo do latim que fala o seguinte: é o direito do cidadão comum acessar a justiça sem a presença do advogado. Isso acontece hoje em três situações que eu vou falar para vocês. No juizado especial, onde julga ações de menor potencial, até 40 salários mínimos na Justiça Estadual e até 60 salários mínimos na Justiça Federal. Lá você não precisa de advogado para você entrar com a sua ação. Na Justiça do Trabalho, da mesma forma, você não precisa de advogado para ajuizar uma reclamação trabalhista. Nem você que está sendo demandado, caso de empresa, ou você como um trabalhador. E a outra situação é o seguinte: se você quiser entrar com HC, um habeas corpus, você não precisa de advogado também. Você pode, um cidadão comum, entrar com habeas corpus. E ainda foi perguntado o seguinte, pessoal: aonde fica o promotor de justiça? As pessoas confundiram, falaram que o promotor de justiça fica no fórum. Não, o promotor de justiça fica na promotoria, e ao lado do fórum, lá que ficam os promotores de justiça. Perguntei também onde fica o juiz de direito, que julga os casos. Alguns falaram, é no fórum, realmente é no fórum. Lá, cada vara tem um juiz titular, onde é obrigação do magistrado estar naquela vara. E por terceiro, eu perguntei onde fica o defensor público. O defensor público fica na defensoria pública. Aquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular, eles podem recorrer à defensoria pública estadual, que fala de ações da justiça estadual, e ter a defensoria
federal, onde as pessoas vão procurar um defensor público para tratar questões federais também. Então fica aí nosso primeiro programa, os esclarecimentos sobre a enquete que o Dr. Ricardo José Ribeiro fez nas ruas de Cuiabá. Um forte abraço para todos, ficam com Deus.